E o assunto agora aqui no Bom Dia é saúde. Já temos mostrado as pesquisas que indicam que a população está comendo mal, está engordando. Mas qual o peso ideal, hein? Será que dá para saber qual o Tinha nosso aquela peso conta, ideal? não tinha? Altura dividido pelo É, peso, o ou o IMC, contrário, né? IMC, O Índice de IMC. Massa Corporal, não é isso? Isso, que é você dividir o seu peso pela altura. Que Eu aí não sei você muito tem bem um como é que é índice isso, não. ali, É. tem um índice que os médicos avaliam. Mas muitos médicos dizem que isso tem ficado desatualizado. Ih, Não dá para levar tanto em conta mais mesmo? só o IMC não é Eu já ouvi isso? muito falar também que tem que ter cuidado com a gordura da barriga, né? É. Principalmente para problema cardíaco, ela indica problemas mais graves, assim, é o que a gente ouve dos médicos. É. E agora o IMC está sendo contestado, Carol? Ei, Mário, bom dia para você, bom dia para a Fabíola, para quem nos acompanha ao vivo aqui no nosso Bom Dia dessa quarta-feira. Não que o IMC esteja sendo contestado, mas ele já não é mais o único fator predominante, digamos assim, para a gente poder avaliar se a pessoa está com sobrepeso, está acima do peso. O que você disse aí, a circunferência abdominal, ela é sim, tem sim que ser levada em conta. Sobre esse assunto, quem conversa ao vivo com a gente é o médico endocrinologista, Dr. Mário Sérgio Zen. Doutor, bom dia, obrigada pela presença aqui com a gente no Bom Dia Espírito Santo. Já começo te fazendo essa pergunta então, por que o IMC já não é o único fator para poder a gente avaliar se a pessoa está com sobrepeso ou não? Bom dia, Carol. O problema do IMC é que ele pega o peso da pessoa e divide pela altura ao quadrado. E ele não consegue discernir o que é esse peso. Se é osso, se é músculo ou se é gordura. Então ele pega tudo e divide pela altura ao quadrado. E algumas pessoas podem ter muita massa muscular e ter o IMC alto, e outras pessoas terem muita massa gorda, que é ruim, e também terem o mesmo IMC. E uma pessoa com massa muscular com IMC alto é mais saudável do que uma pessoa que tem gordura e IMC alto. Então esse é o problema do método. Quais então são os outros fatores importantes a ser avaliado? A gente falou agora da circunferência abdominal. É um fator a ser bem considerado, né? A circunferência abdominal é um dos parâmetros mais atuais para se avaliar se a pessoa está acima do peso ou não. Porque ela mede o tanto de gordura que está acumulada não só no subcutâneo, mas também lá junto com os órgãos dentro do abdômen. E esse é um parâmetro bem estudado, que tem uma correlação importante com a incidência de doenças. Além disso, a gente tem que ver o contexto de vida da pessoa. Se é uma pessoa, por exemplo, que malha, que faz atividade física para ganhar força muscular, possivelmente ela vai ter um IMC alto. Agora, uma pessoa que fica só sentada, né, sedentária e come muito, ela também vai ter um IMC alto, mas às custas de gordura. Então são critérios diferentes. Apesar do IMC ser parecido, o estilo de vida da pessoa é fundamental para predizer a quantidade de doenças que ela pode ser acometida. E doutor, quando a gente fala, por exemplo, pegar duas pessoas com o mesmo peso e a mesma altura, mas com um corpo diferente, como você disse aí, uma tem uma circunferência abdominal maior do que a outra, isso também faz diferença? Totalmente, né? Como eu falei para você. O que faz a pessoa ter circunferência abdominal aumentada? Gordura. Ninguém consegue criar muito músculo no abdômen para ficar com a circunferência abdominal gigante. Ao passo que uma pessoa que faz atividade física, vamos botar, né, academia, malhação, ela vai criar músculo. E o músculo funciona metabolicamente muito melhor do que a gordura. Músculo gasta glicose, músculo gasta energia, então essa pessoa tem um funcionamento adequado, apesar de talvez ter um IMC um pouco maior. Agora, a gordura não gasta energia, pelo contrário, ela acumula energia, além de produzir uma série de substâncias que intoxicam o indivíduo. Então esse indivíduo vai ter um funcionamento ruim e, consequentemente, vai ter consequências ruins desse peso, principalmente essa gordura abdominal. E aí, se o nosso telespectador que está em casa fala assim, mas como é que eu sei se eu estou com uma circunferência abdominal ruim, muito alta? Com uma fita métrica a pessoa consegue fazer isso em casa ou não? Consegue. Com uma fita métrica normal, comum aí, que a gente usa para fazer costura ou para medir qualquer coisa, a gente pode colocar mais ou menos num ponto médio entre o final da costela e o ossinho aqui do quadril, mais ou menos no nível da cicatriz umbilical. Não é tão no nível, porque algumas pessoas têm um abdômen um pouco caído e aí a cicatriz cai junto, mas no ponto médio, logo abaixo aqui da costela. Geralmente a gente usa um parâmetro bem apertado. Por exemplo, mulheres, o ideal é que fique até 80 e homens, o ideal é que fique até 90 centímetros. Então, são critérios adotados pela Organização Mundial de Saúde que a gente adota para avaliar se a pessoa tem um abdômen um pouco mais volumoso ou não.
perfeito. Doutor Mário Sérgio Zé, médico endocrinologista, obrigada Eu que pelos agradeço. esclarecimentos, pela presença aqui com a gente. Eu tenho certeza que já vai ter um monte de gente em casa pegando a fita métrica na frente do espelho ali, ó, colocando para ver como é que está a situação. Mas, de fato, o mais importante é cuidar da saúde, né, doutor? O mais importante é um contexto geral, atividade física, alimentação saudável, peso ideal, evitar cigarro, evitar excesso de bebida alcoólica e aí, com certeza, a vida vai ser mais saudável. Obrigada, doutor, mais uma vez, viu? Volto com vocês aí no estúdio, Mário, Fabiola.